Senhoras, senhores e outros, recentemente nós fechamos uma minissérie no canal onde eu dei minha opinião sobre todos os principais singles do Michael Jackson, e agora está na hora de seguirmos em frente com uma nova artista, e para celebrar e compensar um certo lançamento que eu não cobri aqui no canal, achei apropriado continuarmos essa grande série com a Taylor Swift. Para quem não viu os vídeos do Michael, de uma forma resumida, eu vou selecionar os singles que a senhorita Swift lançou no decorrer de sua carreira, e vou avaliar todos eles nessa tier list. Mas relaxem, porque eu não sou um Swift, eu não tô aqui para simplesmente colocar toda a música na S tier e dizer pronto, tá ótimo. Eu vou ser bem sincero e direto com as minhas opiniões sobre as músicas dela, como alguém fora da bolha, beleza? Então, como de costume, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos começar essa primeira parte da lista com o primeiro álbum dela, o auto-intitulado. E eu vou ser bem rapidinho nessa parte porque, convenhamos gente, ninguém realmente se importa com essa época country dela. De qualquer forma, o primeiro single foi o Tim McGraw. Essa é a grande música de estreia da Taylor e o primeiro material promocional do auto-intitulado, mas apesar desse status importante, eu sinto que curiosamente não é uma track que tem muito a se falar sobre, ou pelo menos nada que realmente vale muito a pena revisitar. É um hit bem genérico e dentro dos padrões de country pop romântico para adolescentes, com clichês de amor de verão e quando você ouvir essa música espero que se lembre de mim, sabe, essas coisinhas de sempre. Eu acho que dá pra dar um desconto pra ela, considerando que ela ainda tava na escola quando fez esse single, mas sinceramente, cara, colocando essa track em escala e comparação com outras coisas que ela faria no futuro, temos que concordar que essa acaba na F tier. Teardrops on My Guitar. Então, comparado com a anterior, eu consigo gostar ainda menos dessa música aqui. De novo, música de drama adolescente, sem muito o que fazer ou falar sobre. Esse single em específico era uma declaração pra um cara chamado Drew, que aparentemente anos depois se envolveu em umas paradas bem erradas por aí. Mas ignorando isso, eu acho que consigo admirar um pouco a leve fusão de country com pop rock, mas comparado a outros hits da época e comparado até com um certo outro single desse ciclo do auto-intitulado, eu não acho que é grande coisa. Então F tier para você também. E sobre Our Song, beleza, eu acho essa aqui bem mais divertida e interessante que as duas anteriores. Não tem muito segredo, é só uma música animada de country, eu acho as melodias de rabeca e banjo bem divertidas e respeito a tentativa de incorporar aqueles solos instrumentais perto do fim. Com certeza não é uma das coisas mais profundas e inteligentes que ela já fez na vida, mas ainda assim é notavelmente melhor que os outros singles. Então eu acho que você pode ficar na C tier. E agora Picture to Burn. Essa aqui com certeza tem uma reputação bem curiosa como consequência daquela linha problemática que foi censurada, mas falando sério, cara, mesmo desconsiderando esse detalhe, essa música também não é lá grande coisa e ela pode ser resumida em mais drama adolescente, só que com um tom um pouco mais irritado. Então mais uma se junta para F tier. E finalmente Should Have Said No. Eu tenho quase certeza de que essa foi a primeira música da Taylor que eu ouvi na minha vida. Obviamente eu não vou me lembrar a ocasião porque eu era uma criança, mas algo me diz que é essa. E eu fico feliz por isso, porque Should Have Said No é disparado o melhor lançamento dessa sequência do auto-intitulado. Ela tem um som muito melhor de country misturado com pop rock, que brilha bastante, especialmente no refrão, cuja melodia principal flui muito bem. No escopo geral das coisas, eu pessoalmente não volto muito pra escutar ela, mas eu reconheço que se for pra escolher o melhor single que saiu do álbum de estreia, na minha opinião é esse aqui, sem competição nenhuma. Então você pode subir um pouquinho mais na B tier. Mas agora, abrindo o ciclo do Fearless, temos Love Story. Ok, agora as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Eu já vi umas pessoas por aí falando que essa é uma das, se não até mesmo a melhor música dela pré-Taylor's version, e eu respeitosamente discordo, mas acho que entendo de onde estão partindo. Essa é uma das primeiras tracks dela onde fica bem explícito uma ambição maior na composição, estrutura e principalmente escrita das letras, que tem como espinha dorsal o conto clássico de Romeu e Julieta e o tema de amor proibido, que na versão dela tem um final bem mais feliz do que a história originária. E mesmo sonoramente já é bem perceptível um brilho bem maior nos refrões, especialmente indo pro final, que tem uma troca de tom para um registro bem mais alegre e positivo. Pra mim, as críticas sobre o uso do conto de Romeu e Julieta ser algo bem raso e básico, assim como toda a produção ainda está meio presa em resquícios de country, são pontos válidos que eu concordo que poderiam ser melhores, mas ainda é um momento bem importante da trajetória dela, e uma boa música no fim das contas que eu acho justo ficar pelo menos da B tier. Em seguida, White Horse é outra música bem querida entre os apreciadores do Fearless e das baladas emocionais dela. Eu já vou me adiantar e dizer que eu não curto tanto essa quanto a Love Story, mas eu respeito a escolha de compor o single de uma forma mais espaçada e calma. Todo o tema de anti-conto de fadas que serve de base pro White Horse não é algo que me soa muito inteligente na teoria, mas curiosamente eu achei a execução até decente. Na minha opinião, a maior importância dessa aqui foi servir de guia para outras baladas que viriam no futuro. Eu não acho ela necessariamente ruim, mas fica no meio do caminho pra mim. E como vocês sabem, meio do caminho é na C tier. You Belong With Me. Eu meio que tenho uma relação de amor e ódio com essa aqui, porque no geral ela é a mais abertamente drama adolescente autoconsciente entre os singles do Fearless, e mesmo assim ela é provavelmente a minha favorita entre esse conjunto. E eu sei lá, cara, eu acho que a melhor forma de explicar é que todo o tema de eu sou muito mais incrível e foda do que essa vaca que você namora é tão bobinho que acaba ganhando um
certo charme contagioso. Não é exatamente o melhor exemplo de vida, mas de boas a gente releva isso. E sendo justo, de fato eu não coloco ela nos mesmos padrões que outros hits mais bem pensados dela, mas ainda é um single marcante e divertido, e por isso eu acho que pode ficar na B tier. Em seguida temos 15. Eu sinto que essa aqui é a mais submersa no country entre os outros da sequência desse álbum, e é facilmente a minha menos favorita entre eles também. Eu não acho que ela chega no mesmo nível de amadorismo que os singles do auto-intitulado, porque o tema de adolescência e preparo pra vida adulta até que é apresentado de uma forma legal aqui, mas fora isso eu não acho que a música tem muito mais de especial pra mostrar, então você é bem apropriada pra ficar na D tier. E falando sobre a própria Fearless, pelo que eu vi, essa também é uma bem querida pelos fãs da Taylor, o que com certeza não é o meu caso. Não é que eu não gosto da música, mas eu me sinto bem neutro em relação a ela. Eu acho bem fofa a mensagem geral de motivação, viver sem medo de errar novamente no amor e encarar suas inseguranças e dúvidas, mas sinceramente, no que se refere a som no geral, eu acho que essa é meio fraquinha e não tem o mesmo impacto e poder que Love Story e You Belong With Me tem. Então é uma C tier para você. E agora, abrindo o ciclo do Speak Now, temos o Mine. Olha, é uma boa música, eu não tenho certeza se foi a melhor escolha para ser o primeiro lançamento dessa nova sequência, mas tudo bem, não deixa de ser agradável sonoramente. É bem interessante sentir na prática o som dela se distanciando cada vez mais do country, e nesse caso flertando mais com o power pop. Sabe esse impacto e poder que eu acabei de falar que não tinha no Fearless? Bom, os dois com certeza estão aqui, e Mine é mais um passo na direção mais ambiciosa de estrutura musical, aplicando pós-refrões diferentes entre si, ponte e até intro e outro. Eu não volto muito pra escutar ela, mas não é difícil entender o motivo de outras pessoas gostarem, então você pode ficar na B tier. E agora Back to December. Ok, essa é bem interessante. Apesar de não ter deixado super explícito, muitas das músicas da senhorita Swift até agora, não só os singles, mas também faixas padrões dentro de álbuns, giram em torno de ideias românticas de se apaixonar, desejar uma vida feliz ao lado de uma pessoa, ou até mesmo desilusão amorosa. No entanto, Back to December é uma das, se não até a primeira música dela focada no tema de reconhecer os próprios erros e pedir desculpas. O que de novo é uma mudança muito interessante para a escrita dela, e pra mim rende o que é notavelmente uma das suas músicas que mais soa sincera dentro dessa época dos primeiros projetos. Meu único problema com ela é que, a não ser que você realmente se importe com toda a história da Swift com o Taylor Lautner, é meio difícil vender December pra outras pessoas só na base do som. Tipo, infelizmente a produção unidimensional da música não reflete o conteúdo que a track realmente carrega nas letras, o que é uma pena e isso pode já estar ficando repetitivo, mas trabalhamos na honestidade aqui, então você também fica na B tier. E agora falando sobre Mean, entre os lançamentos do Speak Now, essa passa longe de ser um dos melhores, e é levemente irônico eu falar isso justamente pra esse single, considerando que o seu tópico principal é direcionado a um cara aleatório que, pelo visto, no passado fez uma matéria bem agressiva e rude contra Taylor como artista e pessoa, e no geral as letras ficam bem dentro do clássico músico responde o crítico malvado, nada demais nesse front, mas eu admito que acho bem divertida a escolha de instrumental meio bluegrass aqui, é uma maneira bem espertinha de preservar os sons raízes sem depender demais do passado, então eu acho justo você ficar na C tier. The Story of Us, pra mim esse é o momento definitivo do salto dela pro power pop. Comparado aos outros lançamentos desse ciclo, Story of Us tem uma energia bem mais elevada e evidente, da qual eu aprecio bastante. E eu gosto da forma de como ela monta e conta esse cenário constrangedor de reencontro com o ex-amante. É uma cena simples, mas bem compreensível e cheia de reflexões espertas e até sinceras sobre a situação, especialmente em trechos como a ponte, que começa com "isso tá parecendo uma competição de quem consegue agir como se importasse menos". Ao contrário das anteriores, que pra mim sempre tinham um ou outro detalhe que incomodava, Story of Us é, na minha opinião, uma música super bem equilibrada e que merece sim ser a primeira na A tier. E agora temos Sparks Fly. Aparentemente essa aqui foi escrita antes mesmo do lançamento do auto-intitulado, mas a Taylor resolveu soltar ela oficialmente no Speak Now por demanda do público, e se alguma Swiftie que participou dessa movimentação no passado estiver vendo esse vídeo, tudo que eu tenho a dizer é excelente trabalho. Se essa música tivesse sido lançada como single na época, ela facilmente teria derrubado Should Have Said No como a melhor. Uma parte de mim quer muito considerar Sparks Fly como o ápice do som country dela. Curiosamente, as letras na versão oficial não soam datadas, a energia da produção é bem viva mais uma vez, mas caraca, o que realmente vende essa aqui é aquele refrão, mais especificamente o Drop Everything Now, ficou muito foda. Então você também pode se juntar na A tier. E em seguida veio Hours. Esse é um single promocional para a versão deluxe do Speak Now, e eu não vou enrolar, gente, entre as músicas dessa sequência, essa aqui é facilmente a mais descartável, na minha opinião. Me parece que é só uma repetição do tema de eu te amo mesmo você sendo estranho pra cacete. Eu não acho que tem muito mais pra comentar, então você pode ir direto pra D tier. E pra fechar esse ciclo,
Enchanted. Então, na verdade, até onde eu sei, essa não foi de fato lançada como um single, mas pelo amor de Deus, né, pessoal, não dava pra simplesmente ignorar Enchanted. Essa que deveria ter sido a faixa principal e o título do Speak Now é disparado uma das melhores músicas que a Taylor já lançou. Eu sei que esse ponto de dizer isso não é exatamente uma opinião ousada ou imprevisível, mas eu não me importo porque é simplesmente verdade. É um dos hits mais grandiosos e ambiciosos que ela já elaborou, começando com melodias bem gentis e suaves e explodindo nos refrões mais barulhentos e mágicos dessa fase dela. Se por alguma razão você tiver com tempo curto e só puder ouvir uma do Speak Now, é essa aqui que eu acredito que você deveria priorizar. E é assim que temos a primeira na S Tier. E agora, falando de uns singles mais soltos por aí, temos a Safe and Sound, que é aquela música de Jogos Vorazes. Essa também me traz boas memórias de quando esses filmes estavam no hype máximo entre adolescentes, mas de qualquer forma eu já vi umas pessoas descrevendo o Safe and Sound como um antecessor espiritual do folklore, e sinceramente eu acho que essa é uma ótima forma de resumir a track. Claro, esse som mais quieto e retraído seria mais aperfeiçoado anos depois, mas mesmo assim, pra uma música de soundtrack, eu acho essa aqui muito boa, é uma demonstração bem foda de poder vocal da Taylor. Eu não tenho certeza se esse feat do Civil Wars realmente era necessário, mas mesmo assim fica na A Tier. E em último lugar temos Ronan. Bom, essa aqui com certeza é uma bem diferente do resto. Pra quem não sabe, Ronan é uma música feita em homenagem ao garotinho chamado Ronan Thompson, que morreu poucos dias antes de seu aniversário de 4 anos, depois de uma batalha de 8 meses contra um neuroblastoma. A Taylor não tinha exatamente uma relação com ele, mas conheceu sua história através da mãe do menino, que cuidava de um blog onde atualizava a situação de sua família. Mas de qualquer forma, Ronan é uma música brutalmente triste, talvez até a mais triste entre os singles de sua discografia, e pra mim, a partir da emoção de luto, consegue se tornar no ápice da escrita da Taylor, pelo menos dentro dessa primeira parte. Os versos são apresentados de uma forma bem direta sobre amor maternal, e eu entendo porque mesmo muitos fãs assíduos dela desviam dessa música a qualquer custo, porque de fato ler ela é uma coisa bem dolorosa de se fazer, e é por esse sentimento tão pesado, mas sincero ao mesmo tempo, que eu tenho essa como uma das minhas favoritas dela. E mesmo sem voto de simpatia, eu te coloco na S Tier. Pois é, uma forma meio tensa de terminar esse vídeo, mas apesar de tudo eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem espertos que devemos continuar essa trilha em breve com os projetos Red e 1989, dois nomes de bastante peso na trajetória da Taylor. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, lembrem-se que tudo aqui é somente a minha opinião, beleza? Falou!